Bem-vindos a mais uma análise. Hoje nós vamos direto ao ponto em um assunto que está literalmente sacudindo os alicerces de muitas comunidades. A gente vai explorar aquele ponto exato onde a política moderna esbarra nas instituições religiosas tradicionais. E para fazer isso, vamos destrinchar as revelações chocantes que a jornalista Megan Basham trouxe à tona, além de análises da Gazeta do Povo e outras fontes, sobre como forças externas podem estar tentando remodelar o que é pregado nos púlpitos. Bom, vamos mergulhar de cabeça nisso. Tem uma frase na resenha da Gazeta do Povo que diz o seguinte: pastores à venda expõem a interferência de entidades alinhadas à esquerda no movimento evangélico. É uma afirmação super provocativa, certo? Mas é exatamente esse o grande gancho de toda a investigação. Isso nos obriga a olhar para os bastidores das congregações e nos perguntar: quem é que de fato está ditando as regras do jogo hoje em dia? E, para guiar a nossa conversa, nós vamos passar por 6 pontos bem claros. Primeiro, a tese de Megan Basham. 2. O preço da influência. 3. As agendas políticas no púlpito. 4. O marxismo como nova religião. 5. O cavalo de Troia. E, para fechar com chave de ouro, a gente termina com uma pergunta inquietante. Começamos logo pela seção 1. A tese de Megan Basham. A tese central da Basham vai direto na ferida e tem dado muito o que falar. Ela argumenta, baseada na investigação dela, que uma parte considerável da liderança evangélica nos Estados Unidos está basicamente trocando a verdade bíblica por agendas progressistas. E o ponto mais polêmico aqui é que, para ela, não estamos vendo uma evolução teológica orgânica. Não. Na verdade, é o resultado de uma pressão externa pesada que quer usar a igreja como um palanque político. O que nos leva à seção 2, o preço da influência. E como é que essa pressão funciona na prática? As fontes mostram que existem 2 iscas principais. De um lado, você tem o enorme fascínio pelo prestígio cultural. O material documenta como alguns líderes acabam sendo ovacionados por jornais seculares gigantescos, tipo o New York Times da vida, simplesmente por suavizarem discursos morais. Do outro lado, o dinheiro fala muito alto. Estamos falando de fundações puramente seculares, derramando rios de dinheiro em instituições cristãs com o objetivo claro: alterar a bússola moral de um grupo historicamente conservador. Agora, o que realmente deixa todo mundo de queixo caído nessa história são os números. A gente não está falando de trocados. A Fundação Arcos, só para dar um exemplo documentado no livro, doou cerca de 2 milhões de dólares especificamente para um grupo dentro da Igreja Metodista Unida. O objetivo? Forçar a inclusão total de pautas LGBTQIA+, na instituição. Na visão dos críticos, é o capital secular pagando a conta para reescrever a teologia. E isso nos empurra para a seção 3, agendas políticas no púlpito. Afinal, sobre o que exatamente eles estão pregando agora? O relato é que a redenção e os temas clássicos estão sendo deixados de lado para dar espaço ao ativismo puro. Temas como a catástrofe das mudanças climáticas, a abertura total de fronteiras, a teoria crítica da raça exigindo confissões de privilégio, afirmação de ideologias de gênero, defesa feroz de mandatos da Covid-19 e até uma relativização perigosa sobre o aborto. A sensação que os autores passam é que a política assumiu o controle do culto de domingo. E o que tem deixado o pessoal mais alarmado é quem estaria liderando esse movimento. A denúncia não aponta o dedo para figuras marginais, muito pelo contrário. Os alvos desse escrutínio são gigantes do meio evangélico, como Tim Keller, Rick Warren e Francis Collins. A acusação brutal é que eles teriam usado toda a sua credibilidade e suas plataformas massivas para dar um selo de aprovação a essas ideias, arrastando milhares de pessoas com eles. Chegamos então à seção 4, Marxismo como nova religião. Para entender o pano de fundo filosófico de tudo isso, a gente precisa olhar para o trabalho do historiador Carl Trueman sobre o eu moderno. Ele demonstra de forma muito clara que o individualismo expressivo tomou conta da cultura. Em vez de encontrarmos sentido obedecendo a uma ordem divina, hoje a sociedade prega que a maior verdade de todas é expressar os próprios desejos psicológicos internos. Em essência, a adoração do próprio ego. E é exatamente aí que o educador Solano Portela entra com um alerta gravíssimo sobre o marxismo cultural. Segundo as análises, essa visão de mundo tenta substituir a mensagem do evangelho por uma salvação puramente social. E como ela faz isso? Fragmentando a sociedade em categorias rígidas de opressores e oprimidos.
O Estado vira o Messias Salvador e a Igreja acaba virando só mais uma ferramenta de militância para controlar como as pessoas devem pensar e agir. E olha, essa percepção já rompeu a bolha teológica faz tempo. O famoso psicólogo Jordan Peterson foi extremamente direto sobre isso. Ele afirmou que nós deveríamos estar muito preocupados com a captura das igrejas protestantes por essa militância ideológica, a chamada cultura woke. O diagnóstico dele é certeiro. Quando a gente vê o cristianismo celebrando bandeiras de orgulho e hedonismo dentro dos templos, é sinal de que alguma coisa deu terrivelmente errado na raiz. O que nos traz direto para a seção 5. O Cavalo de Troia. Para mim, a capa do livro do Scott David Allen ilustra tudo isso de forma impecável. Ele compara a justiça social moderna a um autêntico cavalo de Troia. Aparentemente é um presente bonito, virtuoso e inofensivo. Muitas pessoas de bom coração abrem as portas achando que estão promovendo o bem, mas no fundo não tem nada a ver com a justiça bíblica real. O que entra na congregação é uma ideologia destrutiva disfarçada de compaixão. Isso revela um truque semântico que é genial e assustador ao mesmo tempo. As fontes relatam que essas lideranças progressistas continuam usando termos cristãos familiares, como justiça, pecado, amor. Mas o pulo do gato é que eles trocaram o dicionário. A definição bíblica tradicional foi silenciosamente substituída pelos conceitos da teoria crítica e do ativismo neomarxista. A embalagem por fora é cristã, mas o conteúdo por dentro é pura política. O artigo da Coalizão pelo Evangelho no Brasil listou exatamente o que essa galera está exigindo na prática. Estamos falando de tentar impor a redefinição completa de família e casamento, defender o aborto, aplicar aquela divisão marxista de classes, enxergar o homem cristão e branco automaticamente como grande opressor e, acima de tudo, apostar todas as fichas de que o Estado deve ter poder absoluto para moldar a sociedade. Dá para perceber que é um evangelho inteiramente secularizado. Chegamos, então, à nossa última sessão. Uma pergunta inquietante. Então, o ponto crucial de toda essa documentação que vimos é o seguinte: nada disso é um acidente orgânico. O argumento central é que existe um ecossistema gigantesco de dinheiro, prestígio cultural e pressão intelectual trabalhando de forma metódica, dia após dia, para desconstruir e reescrever as bases das igrejas lá nos Estados Unidos. E para amarrar tudo isso, a Gazeta do Povo levanta aquela reflexão que todos nós precisamos encarar. Se essa máquina bilionária já está operando com força total lá fora, alterando congregações enormes e influenciando líderes históricos, será que essa mesma infiltração e financiamento não estão atuando pesadamente aqui mesmo, nas igrejas brasileiras, neste exato momento? Fica essa reflexão difícil, mas super necessária para que a gente possa olhar ao nosso redor com muito mais atenção. Muito obrigado por acompanhar essa análise de hoje e até a próxima!